configurações, intervenção social e práticas artísticas. Um seminário inserido no projeto Fazer Presente, teatro participativo em diálogo práticas artísticas, desculpa, agora foi mesmo intergeracional, assim. Fazer Presente, teatro participativo e diálogo intergeracional. É assim. Sejam então bem-vindos. Iremos ter 2 dias de trabalho neste seminário em que abordaremos as questões da intervenção social e também das práticas artísticas. Começamos naturalmente pela sessão de abertura, pelo que chamo ao palco Sérgio Gonçalves, presidente da Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, também Ângelo Martingo, vice-presidente da Escola de Línguas, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, e o Dr. Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Ali o micro. Tem um micro, sim. E, em primeiro lugar, irá então tomar a palavra o Presidente da Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, Sérgio Gonçalves. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Sim, tudo bem. Antes de mais, bem-vindos a Guimarães, para aqueles que não conheçam a cidade. Apesar do tempo hoje não ser o mais convidativo, mas fiquemos cá até amanhã, que certamente o sol nos brindará. Agradecer a presença de todos, ao professor Ângelo Martingo, da Universidade do Minho, um parceiro essencial neste projeto Fazer Presente e que também faz uso desta linda sala de espetáculos. Estava a partilhar com o Presidente da Câmara, que sinto-me bem aqui neste espaço. Apesar de eu ser novo e não ter muitas memórias do Teatro Jordão, já aqui estive e gosto de ver o olhar sorridente daqueles que passaram aqui muitos domingos, muitas matinés com espetáculos. Agradecer a presença do Presidente da Câmara neste seminário, também ele um parceiro essencial, à Fundação Carlos Gulbenkian, que depois vai ter uma intervenção via online, as maravilhas que hoje nos proporciona a tecnologia. Agradecer também à Fundação Carlos Gulbenkian e à Fundação La Caixa, porque são também eles o motor deste projeto Fazer Presente. Agradecer, já que estou em agradecimentos, também a todos aqueles que conseguem e lutam diariamente para que este projeto exista. Ele faz parte, para quem não conhece, e depois vão perceber isso, utiliza os recursos humanos de 2 comissões de freguesia, que é a Montanha da Penha e a Sul Nascente, e quem conhece Guimarães sabe quão difícil às vezes a mobilidade é. Uma palavra de apreço a todas as juntas de freguesia que diariamente nos ajudam, nós vamos bater à porta e conseguem, não sei como, muitas vezes, conseguem com que este projeto consiga, são a cola que faz com que também funcione. Uma palavra de apreço também à ADCL, aqui tenho que defender a minha casa, porque além deste projeto, a ADCL tem muitos mais projetos. Trabalha com a infância e juventude, trabalha com os séniores, trabalha a cultura, trabalha a área social, trabalha a Feira da Terra, que é uma imagem da ADCL, trabalha o acompanhamento social, vai trabalhar o acolhimento familiar, ou seja, são projetos que muitas vezes a gente acorda e pensa, e hoje como vai ser? Porque a área social, hoje em dia, saímos de uma pandemia, entramos numa guerra e são tempos que não sabemos o que é o dia da manhã. E, por último, também, e não menos importante, uma grande palavra, ou muitas palavras, para os séniores e para a direção artística, que também nos encontros que promove, depois traz até nós os espetáculos que maravilha toda a gente, maravilha quem assiste, maravilha quem participa e também maravilha os familiares daqueles que participam diretamente. É bom ver
quando os séniores trazem os seus familiares e o neto diz, eu vou, olha, tu estás ali, que bom, e depois partilham as fotografias nas redes sociais, que ficam todos contentes. E para a direção artística também, que alia a cultura à área social. A ADCL é isto, é diariamente lutar e trabalhar para que todos se sintam bem. A área social é muito incerta e, pegando nas palavras que hoje em economia, muitas vezes uma expressão muito utilizada, vivemos tempos de incerteza. Esta expressão cabe em todo lado e aqui na área social também. Vivemos tempos de incerteza. A crise são palavras negativas e não sabemos muitas vezes o que é o dia da manhã. Mas nós aqui na ADCL, com a Universidade do Minho, a Câmara Municipal, um parceiro essencial, e todos aqueles que participam, conseguimos puxar para o nosso lado, não temos incertezas, temos a certeza que faremos tudo para que diariamente as pessoas não fiquem em casa, se sintam felizes e a melhor recompensa que temos muitas vezes não é financeira, não é material, mas sim imaterial, é o sorriso, a satisfação e a alegria de quando fechamos a porta, sabemos que aquele dia correu bem, porque as pessoas se sentem bem. Espero que durante estes 2 dias façam o máximo proveito e muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio Gonçalves, presidente da ADCL, Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, a entidade co-organizadora juntamente com o município e também com o UNIEP C1 da Universidade do Minho deste seminário. E neste sentido mesmo passa a palavra ao Ângelo Martinho, vice-presidente da Escola de Línguas, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Obrigado. Da parte da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, gostávamos de agradecer o convite para estar cá e, desde logo, dizer que para nós é um privilégio colaborar com a Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e, evidentemente, da Câmara Municipal de Guimarães, com quem a Universidade do Resto tem uma excelente relação. Do ponto de vista da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, tem todo o cabimento colaborarmos neste projeto, porque o projeto, nas suas dimensões de criação, formação e investigação, estas dimensões colocam, digamos, no centro do que é também a nossa missão e a missão do resto da Universidade do Minho. A Universidade adota, digamos, como missão a transmissão do conhecimento baseado na investigação e a extensão, digamos, do conhecimento à sociedade. E é tudo isto que este projeto tem e, portanto, é para nós, digamos, um privilégio e um dever estar nele. Gostava de agradecer, em particular, ao Dr. Tiago Porteiro, que é docente da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, a participação. E, muito sumariamente, desejar a todos um bom seminário e muito produtivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Prosseguimos agora, apesar do tempo, apesar da chuva, do vento, vamos até Lisboa, vamos até à Fundação Calouste Gulbenkian, onde está o Hugo Seabra, responsável pelo projeto Parties e que, não podendo estar aqui presencialmente, estará online. Bom dia, Hugo. Olá, muito bom dia. Estou-me a ouvir bem, certo? Certo, certo. Estamos a ouvir perfeitamente. Perfeito, que bom. Que bom. Então, gostaria primeiro que tudo de cumprimentar todos os organizadores e todos os presentes na sessão e, obviamente, os restantes membros da sessão de abertura. O Dr. Sérgio Gonçalves, o Dr. Ângelo Martinho e o Dr. Domingos Bragança, Sr. Presidente da Câmara. Uma palavra especial, obviamente, à Dra. Gabriela Nunes e à Manuela Ferreira, com quem temos comunicado mais de perto neste projeto Fazer Presente. Projeto esse que se enquadra na iniciativa Parties and Art for Change, uma iniciativa gerida ou co-criada entre as fundações Calouste Gulbenkian e a Fundação La Caixa. Eu sou um dos gestores da iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian e é uma iniciativa que tem exatamente por propósito
trabalhar não apenas através de apoio, do apoio financeiro, mas também capacitação, a criação de rede, comunidade de práticas, produção de documentação, partilha entre pares, exatamente em torno desta temática das práticas artísticas participativas, das práticas artísticas com impacto social, visando a transformação social. E há aqui uma grande aproximação ao projeto Fazer Presente, que está a ser desenvolvido em Guimarães. Fazer aqui um parênteses, qualquer entidade sem fins lucrativos pode concorrer à iniciativa PART. E a maior parte das que concorrem vem do setor artístico. Ora, porque a minha costela vem da zona social, do setor social, agrada muito ter também, junto destas pools de projetos com quem vamos trabalhando, ter projetos que vêm exatamente da área social. E este projeto, liderado pela ADCL, é exatamente um dos casos neste conjunto de projetos que agora temos, uma estrutura social que se alia a uma coordenação artística e, neste caso também, muito refletido também na programação da conferência destes 2 dias, a academia. A importância da academia estar também presente nestes projetos. E, portanto, louvar a vossa ousadia em cruzar mundos, louvar a iniciativa desta conferência, a presença forte da academia, que é fundamental na produção de conhecimento e no crescimento que todos ambicionamos nesta temática. Uma palavra rápida, mas muito importante, sobre Guimarães, esse contexto muito interessante de Guimarães. Quando cheguei à Fundação, em 2005, estava-se a assinalar o 50º da Fundação Carlos Gulbenkian. E na altura foi encomendado um estudo ao sociólogo professor António Barreto sobre os primeiros 50 anos de trabalho da Fundação Carlos Gulbenkian. E um dos elementos que é claramente sublinhado nesse estudo era que a Fundação, embora devesse trabalhar com toda a realidade nacional, muitas vezes acabava por estar muito centrada em Lisboa e arredores. Foi, creio eu, para muitos dos seus líderes um bocadinho um momento de temos que sair mais, temos que estar mais presentes em todo o território nacional. Não que a Fundação não tenha estado, há vários projetos em que a Fundação esteve claramente a nível nacional, mas houve aqui um alerta e não deixa de ser interessante perceber que nos últimos tempos, pelo menos daquilo que é a nossa experiência aqui na iniciativa Partis, temos estado em várias zonas do território nacional, temos estado presentes para lá de Lisboa e, curiosamente, visitámos Guimarães em eventos organizados com a oficina em 2019 e em 2022. Já este ano estivemos em Guimarães, não há muito tempo, e foi um prazer imenso trabalhar com as estruturas que aí estão, conhecer projetos que estão a ser desenvolvidos, mas também fazermos esta abordagem entre a oficina, essa estrutura muito interessante em desenvolvimento em Guimarães, e as fundações Carlos Gulbenkian e Fundação La Caixa. Termino, já me alonguei, queria desejar uma excelente jornada, estes 2 dias de trabalho, dizer-vos que em Lisboa também ameaça chuva, portanto não estão sozinhos, mas que certamente vão ser 2 dias, é assim, ficamos então protegidos e a trabalhar, 2 dias de bom trabalho, e lamentar muito não conseguir desta vez estar em Guimarães, estivemos, como vos digo, há muito pouco tempo, mas desejar bom trabalho a todos. Muito obrigado, continuação do... Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Hugo Seabra, das Fundações Carlos Gulbenkian e Fundação La Caixa, na expectativa que, de facto, numa próxima possa vir a Guimarães e em tempo de sol. Até à próxima. Obrigada, bom dia. Prosseguimos agora com a intervenção da Câmara Municipal de Guimarães, a cargo do seu Presidente, Domingos Bragança. Acho que sim, tá. Obrigado, Gabriela Nunes. Cumprimento o Sr. Presidente da ADCL, o Engenheiro Sérgio Gonçalves. Cumprimento também o Sr. Professor Ângelo Martingo, Vice-Presidente da Escola de Línguas, Artes e Ciências Humanas da UEM, da Universidade de Minho. Cumprimento também pela plataforma digital o Hugo Seabra, da Fundação Carlos de Gulbenkian e Fundação La Caixa. E cumprimento a Sra. Vereadora Paula Oliveira, toda a estrutura
técnica de apoio à realização deste importante seminário. Permita-me também cumprimentar o nosso escritor Carlos Poças Falcão, que irá ter depois uma comunicação inaugural deste seminário. Há muito tempo que não o via e vejo muito bem, plena forma, isso fico muito contente por si e por todos nós. Cumprimento todos os nossos participantes neste seminário, portanto, todos vocês, está bem? Que são a razão também da realização deste seminário. E espero que estejam todos bem confortáveis. E exatamente por confortáveis, eu queria dizer-lhes que este espaço onde estão, do auditório do Teatro Jordão, que vocês, na maioria, ou melhor, bem dizer, todos conhecem bem, foi um teatro icónico, fundado em meados da década de 30 do século passado, do século XX, e que depois teve um período, enfim, de paragem, de degradação, e que a Câmara ultimamente pegou e recuperou e reabilitou. E reabilitou exatamente para uma escola. Não foi para uma sala propriamente de eventos e de espetáculos. Esta área onde estamos, a área oeste do edifício, com a garagem e avenida, tem cerca de 14 a 15 mil metros quadrados. Portanto, é a área útil do conjunto das salas deste espaço. E então, nós recuperamos exatamente, conseguimos fundos europeus, fundos comunitários, e recuperamos isto. E está aqui a funcionar uma escola. Aliás, 2 ou 3 escolas, se quisermos. A Escola de Artes Performativas da Universidade de Minho, a das Artes Visuais e Artes Plásticas também da Universidade de Minho, e o Conservatório de Música de Guimarães, portanto, da nossa Sociedade Musical de Guimarães. No todo, estarão já aqui cerca, enfim, nos modelos de ensino, cerca de 1000 alunos. Portanto, estamos a falar já de uma escola com consistência, não é? Mas o que é que aconteceu? Este espaço ficou muito bem, este auditório ficou muito bem. E então houve, pela parte das associações, essencialmente das associações culturais, das entidades culturais, de que a Câmara deveria, ou se poderia disponibilizar este espaço, quando vago, quando disponível, para eventos como os de hoje e para outros espetáculos também. E a Câmara, obviamente, que acedeu, não colocando em risco a função importante para aquilo que este espaço foi construído ou reconstruído, porque este espaço é para a sala de ensaio dos alunos do teatro, dos alunos das artes performativas, da música, que é para os alunos ir se habituando ao palco e à própria assistência. E foi por isso que este auditório foi ele preservado na dimensão adequada, não é dos 1000 e tal pessoas anteriores, é para 400, 500 pessoas, porque ele é exatamente um auditório da escola, das escolas. Mas também é uma circunstância feliz, que é a seguinte, que tem a ver, eu estava à procura mesmo deste tema que nos trouxe aqui hoje, que é, deste seminário, fazer presente teatro participativo em diálogo intergeracional. E exatamente nas palavras que ouvimos do Hugo Seabra, da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é cruzar arte com social, social com arte, que é, de facto, uma ideia feliz e até inspiradora. Porque a cultura, e aqui através das artes performativas, mas de outra natureza que possa consubstanciar a cultura, nós temos neste espaço, que é formadora e produtora de cultura, essencialmente na música, nas artes visuais e nas artes performativas, nós temos aqui este seminário
exatamente nestas, essencialmente, artes performativas, essencialmente no teatro e na música, a dizer quanto pode contribuir para a nossa intervenção social. E uma intervenção social que tem que ser, e aqui também é dito, intergeracional. Cada um de nós, na sua faixa etária, não tem que estar só com a sua faixa etária. Isso é muito empobrecedor. O que nós temos é que cruzar com cada um de nós, independentemente da idade, portanto, os que têm 55 ou mais idade, já que na ADSL é definido, a maior parte dos projetos sociais são de 55 e mais idade, mas estes 55 e mais idade têm que ser cruzados com aqueles que têm, enfim, desde que nascem, começam a andar, 2 aninhos, enfim, em diante. Porque esse cruzar de gerações é que dá vida, é que dá saúde, é que dá bem-estar. Não exclui as participações e as reuniões e as ações, obviamente, das faixas etárias em que podem, enfim, manifestar as potencialidades de cada um de nós, não é as vossas, as potencialidades de cada um de nós. Faz todo sentido. Contar histórias, mostrar a arte das áreas que possam, do pintar, do bordar, do tocar música, qualquer instrumento, do dançar, do serem atores no teatro, seja do que for, nas diversas manifestações culturais. Tudo isso está bem. Mas se conseguir conjugar isso, coordenar, cruzar com todas as outras faixas etárias, com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, com as pessoas na sua idade ativa, com os adultos na idade ativa do seu trabalho, é que é excepcional. Porque isso é que se chama, permite-me esta expressão, envelhecer bem. Porque a aquisição do conhecimento constante de que nós precisamos de informação e de conhecer cada vez mais o mundo. Informação para saber o que se passa no mundo e conhecimento para poder interpretar o mundo em que vivemos, aquilo que foi no seu passado, o que é no presente e que podemos projetar no futuro. Nós só podemos fazer se tivermos todas as gerações connosco, porque cada um dá o seu sentimento, a sua interpretação do que está a passar. E é assim que nós podemos dar as mãos, entrelaçar os esforços e conseguir caminharmos com entusiasmo e alegria. Porque é esse caminhar inclusivo, em que todos fazemos parte, em que todos sentimos a maravilha de que é a vida, porque é mesmo. A vida é uma maravilha, não há em outra parte do universo que nós conheçamos. É uma maravilha. E então, se é uma maravilha, nós todos os dias devemos fazer com que essa maravilha ainda seja mais aprofundada, com um sentimento de alegria, de sentimento que é nosso, de humanos, o sentimento. Aquele sentimento de sentirmos dor, mas também enorme entusiasmo, uma enorme alegria, uma enorme felicidade, também tristeza e também consternação, revolta, porque se passa no mundo, quando vemos uma guerra. A guerra diz assim, mas a guerra é triste, mas é uma realidade e nós todos os dias também temos que pensar nela e saber como é que podemos ajudar e contribuir numa comunidade internacional solidária. Não podemos ser indiferentes a nada. E é isto que faz e que dá o sentido à vida. É que dá sentido à vida. E este seminário é de uma atualidade enormíssima, esta de fazer presente depois o teatro participativo em diálogo intergeracional. Quer dizer, nós, através exatamente do presente e daquilo que podemos comunicar, que seja mais expressivo, porque às vezes nós falamos e ninguém nos ouve. Se calhar é o que está a acontecer agora, mas se calhar não. Mas às vezes o falar não significa nada. Nós o que temos é que falar e que seja algo, que seja de um modo que tenha substância, esteja a acrescentar alguma coisa a quem nos ouve e que seja impressivo, que desperte em nós a emoção, para que nós possamos captar aquilo que nos é dito. E o que eu quero que estes projetos digam às nossas pessoas, à nossa comunidade, é que a vida é uma maravilha. Mesmo que seja difícil, nem que a gente caia, mas é preciso levantar. Já sabemos que há dor, que há perda,
que em contrário, também há enormes momentos de alegria, há enormes momentos de festejar, e devemos fazer isso tudo. Aliás, eu não tive, nem sempre tive essa ideia. Quando se falava em festas de aniversário, mesmo as festas mais fortes, obviamente o Natal e a Páscoa na nossa cultura são fortissimamente celebradas, mas outras festas, eu dizia, deixa lá isso, um aniversário, enfim, não tem importância. Tem, mas tem mesmo. Nós precisamos de festejar a vida e encontrar momentos em que nós vamos dar os parabéns a quem consegue, nem que seja mais um aninho. Nós temos que fazer essa festa, porque são momentos especiais de união coletiva e de manifestação de alegria, de grande, de enorme prazer. E isso nós devemos aproveitar em cada momento da vida. Mesmo o encontro no dia-a-dia de pessoas que nós gostamos de estar, pessoas mesmo aquelas que estamos todos os dias, há sempre algo que nós vemos de novo que nos possa trazer e que nós possamos dar. E aquelas que às vezes não vemos e que voltamos a ver e que nos dá momentos enormes de alegria, saber ouvir, o contar o que foi a história dela nos momentos em que nós não estivemos presentes. Tudo isso são os pequenos pormenores do cotidiano. Eu costumo dizer que, caro professor da UEM, com as questões da Universidade do Conhecimento e da Ciência, eu tenho uma grande necessidade, e todos vocês têm, de conhecer o que é o mundo, interpretar fisicamente o mundo, porque é que é isto que nós estamos cá. Mas isso é as grandes coisas, enfim, o grande conhecimento científico, como às vezes digo. Eu, hoje no dia, permitam-me este lápis, eu procuro saber o que é isso da física quântica, é difícil. Mas mais importante que a física quântica é os pormenores da vida. É sentir as estações do ano. É sentir o dia quando chove e quando faz sol, e quando se anda a passear no campo, ou no monte, ou num parque, quando nós conseguimos ouvir o cantar das aves, nós estamos bem. Quando não ouvimos, eles estão a cantar, nós estamos mal. Algo nos perturba e nos desconcentra. E nós precisamos de ouvir. Nós precisamos de ouvir tudo e contemplar tudo. Porque isso é que nos faz, de facto, felizes. É esta cruzada em arte, com o social e o social na arte, que nos pode aumentar a sensibilidade para o belo, para a nossa sensibilidade, para sabermos exatamente contemplar e sentir esta beleza do mundo, que nos depois faz com que interiormente nós sintamos uma força enorme para vencer todos os obstáculos, mesmo os mais difíceis, e sabendo que uma vida que vale a pena é aquela que foi vivida. E esse é o contributo que estes projetos que têm como essencial. Portanto, bom seminário, boa reflexão, um grande abraço e obrigado a todos. Muito obrigada, Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, hoje nesta abertura deste seminário, neste local emblemático que é o Teatro Jordão. São as entidades responsáveis pela coorganização do seminário e principais responsáveis também pela existência de projetos como o Fazer Presente, teatro participativo em diálogo intergeracional. Muito obrigada pela vossa presença nesta sessão de abertura, que damos por concluída. E tal como está previsto em programa, passamos para o segundo momento deste seminário. Mas quem o vai introduzir será um aluno que faz parte do projeto Fazer Presente, o Francisco Maia. O que é ser velho? Como estabelecer pontes entre gerações? São algumas das perguntas que Carlos Poças Falcão vai responder hoje. Carlos Poças Falcão nasceu em Guimarães em 1951. Fez o curso de Direito, mas apenas exerceu a advocacia por um breve período de tempo,
dedicando-se até hoje à docência. Carlos Poças Falcão publicou diversos livros de poesia, o último dos quais, Sombra, Silêncio. Admito que não conhecia os seus poemas, mas mal tive contacto, fiquei deliciado com a sua distinta escrita, com o seu olhar, pausado e contemplativo, que lhe é tão característico. E por enumerar algumas das suas características, por que não ler um pequeno excerto? A laranjeira acesa, a tarde calma, aquele meu jardim depois da chuva. Serem as palavras mais belas que as coisas pelo tempo branqueadas. Serem as coisas inventadas de memória. Tudo lembra a infância imaginada. Pequenos gatos brancos ao meu colo, a minha mão pequena no caderno. A laranjeira calma, a tarde acesa, o aroma do jardim, anos depois. Será então a altura, e é com um grande privilégio, que chamo então a palco Carlos Poças Falcão. Então, muito bom dia a todos. Quero cumprimentá-los e dar conta realmente da gratidão e da honra que tive por ser convidado para fazer este ato, digamos que inaugural das comunicações, depois de comunicações formais, chamemos-lhe assim, e também pela gratidão, por ter um conhecimento muito mais profundo, já que o meu conhecimento era muito vago, deste projeto que já vem com longos anos a ser desenvolvido, que envolve realmente muitas freguesias, coisa que eu realmente não imaginava, e articula dimensões e associações de todo o género, sobretudo no campo realmente artístico, com um destaque, porventura, até para o teatro, mas não só, e que no seu conjunto, ao conhecê-los, como eu disse, me leva realmente a ficar extremamente agradado com a atividade que esta cidade, este concelho, subrepticiamente, sem dar muitas nas vistas, tem desenvolvido, e numa área assim tão importante como esta, de um diálogo intergeracional. Ora bem, quando eu fui convidado, até foi o Dr. Tiago Porteiro que me contactou, realmente fiquei com imediata ideia de que estes 2 dias de seminário iam, digamos assim, concentrar-se sobretudo num pensar desta questão de integração, dinamização dos mais velhos, dos séniores, que na verdade são uma parte cada vez mais importante, estou a falar até no aspecto demográfico do nosso tecido social, ligando, no entanto, essa faixa etária aos mais novos. E realmente fiquei com esta ideia de que seria então por aqui que me caberia também dizer algumas palavras. Como o tempo escasseia, não vou dizer muitas mais palavras assim introdutórias e passo imediatamente àquilo que imaginei dizer. Ora bem, quando fui então contactado, surgiu-me imediatamente à mente, eu dou muita importância pessoalmente assim, a estas intuições, que aliás são até o arranque de qualquer ato criativo, não é? É uma intuição, uma fulguração que surge não se sabe de onde e que uma pessoa agarra ou não agarra.
E então, quando fui convidado, veio-me à mente imediatamente um livro escrito já há mais de 2000 anos, no século I antes de Cristo, e que continua a ser de uma atualidade impressionante, numa linguagem extremamente acessível, e que é de um grande tribuno, um grande escritor, um grande pensador da Roma clássica. Trata-se de um senhor chamado Cícero, e que tem um livro precisamente sobre a velhice, que ele dedicou a um amigo, que era o Catão, a quem chamava o Catão o Velho, um amigo dele. E Cícero escreveu também este livro já na parte final da sua vida. Digamos que depois da sua escrita, que terá escrito o livro cerca do ano 44 a.C., e, salvo erro, Cícero terá falecido 5, 6 anos depois. Portanto, é uma obra de maturidade mesmo, de maturidade. Ora bem, como disse, é um livro de uma profundidade, de uma clareza, e que continua a ser um livro de referência, pelo menos esta é a minha opinião, mas creio que não apenas a minha, é partilhada por todos os que leram, é uma referência para refletir o que é isto, de entrar nesta fase da nossa vida, a que se dá o nome de terceira idade, velhice, somos os seniores, como se queiram chamar. E tem muita piada, porque realmente ele com muito humor, chama a atenção para uma coisa que diz que é uma característica da estupidez humana. Porque diz ele, toda a gente declara que quer chegar a velho. Ninguém quer morrer novo, quer chegar a velho. Mas uma vez lá chegados, todos se queixam de ser velhos. Portanto, há assim uma espécie de contradição que realmente bem prova que a cabeça dos seres humanos não joga muito bem. Não joga muito bem. E, à parte, digamos assim, para além esta observação com algum humor, ele passa realmente depois a fazer uma defesa das belezas, das capacidades, da grande qualidade que é esta de ser uma pessoa da terceira idade, um sénior. Ora bem, aquilo que ele diz é atual, porque nós revemos-nos precisamente no retrato que ele faz, nos conselhos que dá, nas condições que descreve, são muito semelhantes no essencial o que eram há 2000 anos e hoje. É para ver que realmente o ser humano não varia muito, apesar destes séculos todos passados. É evidente, no entanto, que há coisas que, embora não sejam novidades absolutas, porque já existiriam no tempo em que ele viveu, se acentuaram dramaticamente. E haverá uma ou outra coisa, sem dúvida, que se pode considerar talvez uma novidade absoluta, talvez. E é precisamente nestas pequenas diferenças, ou grandes diferenças, não sei, isso é uma avaliação depois que farão, que centrarei rapidamente, quase que em enumeração sumária, as minhas observações. Ora bem, para não perder, um aspecto que talvez, ou que de certeza, no tempo de Cícero, não era vivido como é hoje. E esse aspecto, começo assim pelos lados mais sombrios, depois tentarei abordar os aspectos mais soalheiros. Um aspecto, então, realmente que é diferente, até talvez absolutamente contrário ao oposto ao que ele vivia no primeiro século antes de Cristo, que é o da desvalorização do antigo, da tradição, do ancestral e também do que é velho, do ser humano que entrou numa fase de velhice. A sua desvalorização. Nós hoje vivemos num tempo que, se abstrairmos destes meritórios esforços que se fazem, vive valores e práticas sociais que objetivamente conduzem realmente a uma certa pôr na prateleira o ser idoso, o idoso.
E não só, às vezes, apenas a desvalorização, como disse, mas até mesmo a negação do seu valor. Portanto, há uma certa condenação em nome de quê? Em nome, por exemplo, do novo, a novidade tomada como um valor em si, por vezes de maneira até muito equívoca, porque não só às vezes as novidades são assim tão novidades como isso, quem souber um bocado de história vê que as coisas não são assim, apenas muda às vezes uma forma, a cor superficial, mas trata-se de novidades falsas, no fundo repetições do já visto, do déjà vu. Outras vezes são novidades que até era melhor não acontecerem, porque realmente são negativas. Mas este valor de novidade hoje em dia marca realmente a cultura, os mídia, o comportamento das pessoas, tudo induzido realmente por uma necessidade de consumo, não é? Porque o novo é chamativo, pelo consumo quer nas artes, quer nos produtos, quer na cultura, consumo no geral. Este valor do novo, assim tomado, como absoluto quase, está muito ligado também a uma ideia que é a ideia de progresso, que é uma ideia realmente que vem sobretudo já do século XVIII, sobretudo no século XIX, tomou um cariz quase dominante, a ideia de progresso, e que é evidente, ninguém quer estar contra o progresso. Mas o pior é que é mal entendido, porque em muitas dimensões da nossa vida, nós fazemos a experiência, olhando para nós mesmos, nas principais dimensões da vida do ser humano, o progresso não faz sentido. Quando é que se pode falar de progresso em relação, por exemplo, ao amor? Ou mesmo à arte? Ou à música? É impossível dizer que, por exemplo, um poeta contemporâneo está muito mais avançado e fez progressos em relação ao Homero, que é o grande poeta inicial da cultura europeia. Não se pode falar nem de progresso, nem deixar de ser. Há progresso, isso sim, aí é bem aplicado o termo, quando se fala, por exemplo, de ciência ou de tecnologia. Há progressos da medicina, sem dúvida. Há progressos da física. Há progressos realmente dos modos de fabricar, por exemplo, técnicos, não é? Técnicos. Agora, aplicado às dimensões vitais e vivenciais do ser humano, o amar, o estar em família, a amizade, a velhice, os valores, não se pode falar de progresso ou não. Portanto, é uma aplicação equivocada. De qualquer maneira, é tão massacrada a nossa mente com esta ideia do novo e do progresso que tudo vai desembocar depois num afastar do antigo, como se o antigo, como não é progresso, fosse para deitar fora, o que é errado. Um aspecto muito ligado a estes também, que desvaloriza o antigo, que desvaloriza o sénior, que desvaloriza o velho, é realmente uma ideia muito presente na cultura contemporânea, que é a ideia voluntária, deliberada, de ruptura, de corte. Isto vê-se em quase todas as áreas, mas é muito notável, por exemplo, nas artes, na arte contemporânea. Só para citar um exemplo, podia citar outros exemplos, mas na arte contemporânea é um valor mesmo em si, o valor da ruptura, não é? O artista contemporâneo, sozinho ou em grupo, faz-se valer, sobretudo, afirmando uma ruptura, de tal maneira que a história da arte contemporânea, como saberão, ou enfim, ou terão alguma ideia, muitos que estão aqui, já não se pode fazer por períodos, por exemplo, de séculos, de 2, 3 séculos, mas já se tem de fazer por períodos de décadas, ou até menos, porque realmente as rupturas são constantes. Resultado, mais uma vez, esta vertigem faz com que o antigo, o ancestral, a tradição, seja absolutamente esquecida, negada ou desvalorizada. Outro aspecto muito diferente dos tempos de Cícero, de certeza, que é, sem dúvida, a aceleração, aplico outra vez a palavra vertiginosa, em vertigem, das mudanças tecnocientíficas. Isto realmente, qualquer um faz essa experiência. Eu não sou propriamente, como acho que podem comprovar, não sou propriamente uma múmia, não sou propriamente um decrépito, e parece impossível quando penso nisso.
que a minha aprendizagem de primeira classe, aprender a ler e a escrever, nas escolas Santa Luzia, que os edifícios hoje em dia estão em ruína, foi uma aprendizagem ainda numa carteira inclinada, com uma pena e a molhar num tinteiro de porcelana à minha frente, ficando com os dedos cheios de tinta. E usava lousa, que para muitos mais jovens nem sabem o que isso é, pelo menos em termos práticos, uma lousa. Era prática comum. Que fiquei espantado, realmente como a lousa, por exemplo, já os rapazinhos, e não falo de meninas, porque nesses séculos, há muitos séculos, as meninas tinham outro tipo de educação, mas os rapazinhos iam para a escola, ou a qualquer coisa semelhante à escola. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, já levavam lousa. A lousa era... Quer dizer, eu estava irmanado nessas práticas de usar uma lousa e com uma pena e não sei o quê, com esses meus coleguinhas de há 2000 anos atrás e assim. Ora bem, hoje o que é que vejo com os meus netos ou assim? É o tablet, o telemóvel. Portanto, a mudança é incrível, é incrível. Nós rapidamente perdemos o pé. Se não fizermos um esforço constante de acompanhamento, tornamos realmente múmias, para aplicar outra vez o termo. Isto tem aspectos dramáticos, lá está, nos mais velhos. Porque quantos e quantos eu não conheço, e muitos daqui conhecerão ainda mais, pessoas excelentes que fizeram uma vida de trabalho competente em áreas em que eram mestres, em fábricas, oficinas, eram mestres de determinadas práticas, e que de um momento para o outro, em questão de poucos anos, são postos na prateleira porque aquilo deixou de existir. Foi inventado outra coisa e deixou de existir. Não é? Isto é dramático. A pessoa tem um saber, digamos assim, tem orgulho em ser um bom operário na máquina, naquela prática, e de repente, olha, não serve para nada, vai-te embora, já não serve para nada. Isto é terrível. Isto marca realmente a desvalorização do antigo e do velho. Outro aspecto, para ser o mais rápido possível, que certamente muito diferente também do tempo de Cícero, o desaparecimento rápido, mas mesmo muito rápido, das paisagens afetivas, da memória dos lugares. Isto constitui uma pessoa. Quando na minha infância eu jogava a bola com os meus amigos, onde é que está esse campo? Onde é que está aquela veçada? Onde é que está, ou então aquele açude no rio onde íamos tomar banho em pequenos? E aquela rua e aquelas casas. Isto realmente sobrevive uma coisa ou outra, mas é tudo arrasado pelas necessidades, as necessidades de uma vida social muito ativa, uma economia dinâmica, as urbanizações, as alterações, de todo o género, não é? E isto também, a nós mais velhos, sem dúvida que nos deixa sem tapete. Digamos que o mundo em que nós nascemos, crescemos e aprendemos e jogamos, e assim, esse mundo desapareceu, eclipsou-se. Restam às vezes algumas vestígios, às vezes algumas coisas, felizmente, bem, como é o caso deste Teatro de Jordão, que eu conheci bem desde rapaz, desde estudante de liceu. Fiz aqui algumas récitas deliciais neste palco e não é a mesma coisa, lá está, a paisagem afetiva mudou, mas vá lá, neste caso não mudou mal. E haverá casos desses. Para terminar este ponto, sem dúvida que noutros tempos, não é preciso não ir ao tempo de Cícero, basta 2, 3 gerações, um homem ou uma mulher nasciam e morriam numa paisagem e com referências de um horizonte mais ou menos semelhante. Hoje não. Hoje tudo muda, desaparece. A casa onde eu nasci foi demolida. A escola onde eu andei está toda em ruínas. Os sítios onde eu brincava com os meus amigos, hoje são urbanizações que já não permitem nada disso, não é? Portanto, é um fator muito interessante. Tudo isto leva a que, como os córregos, como os riachozinhos que vão engrossando e formando um grande rio, neste caso uma grande inundação que destrói tudo,
vai levando, todos estes pequenos fios vão levando realmente a um rebaixamento do valor do mais velho. Um rebaixamento. Por exemplo, é das coisas que fere ver como, por exemplo, se instalou numa certa linguagem juvenil a expressão dos cotas, não é? Os cotas, não é? Somos todos relegados para a qualidade e o saco dos cotas, o que tem realmente qualquer coisa de altamente injusto e assim. Porque o mais velho não se pode esquecer, ninguém se pode esquecer que é realmente o portador de uma sabedoria de vida, cheio de experiência. A sabedoria não é livresca, não é tirada nas bibliotecas e não se trata de muitas leituras ou de grandes intelectuais. Muitas vezes os intelectuais são os grandes analfabetos da vida. A maior parte das vezes até. E é nas pessoas às vezes simples, ou ditas simples, e ainda bem que são simples, que encontramos realmente uma sabedoria, uma ponderação, um equilíbrio, uma capacidade de conselho, realmente um saber viver espantoso. E isso hoje em dia cada vez está mais desvalorizado em certa medida. Tudo isto leva, portanto, a que haja uma palavra que se podemos aplicar, que é um certo desenraizamento. Se nós perdemos a noção do que está atrás de nós, do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, isto somos pessoas sem raízes. E uma pessoa sem raiz pode andar aí toda muito contente, mas de alguma coisa está a secar. Não é? Alguma coisa está a secar. E a sociedade no seu conjunto seca de certeza. E até às vezes estas sociedades demasiado esquecidas das suas raízes fazem-me lembrar certas imagens dos filmes de cowboys antigos, em que passadas lá as cenas eram passadas naqueles desertos norte-americanos e que se viam aqueles povoados desertos, por onde o único movimento era o de umas grandes ervas, umas grandes plantas que existem para lá, não sei quais são, mas que formam rolos, não é? E que depois são levadas pelo vento. Ora bem, as sociedades contemporâneas parece que se movem às vezes assim, levadas por um vento, mas sem raiz. Vão ter não sei onde, ninguém sabe para onde. Ora bem, para tentar já fechar a minha intervenção inicial, uma coisa, a visão da velhice, por exemplo, como um encargo social, um custo. Sem dúvida, mas encarar isso de uma maneira negativa é algo de terrível mesmo, de terrível. É um custo, como é um custo o das criancinhas que precisam de ser alimentadas, educadas e seguidas. Ora, isso é terrível. A velhice nunca é improdutiva, não é? Nunca é improdutiva. Um ser humano nunca é descartável. Nunca mesmo. Nunca é descartável. E às vezes isto parece que é. Parece que a pessoa mais velha que anda está a estorvar um bocadinho. E por aqui chego àquele ponto que me parece fundamental e que se liga a este tipo de projetos, que é o de, se não se fizer nada, a solidão do velho é terrível nas sociedades contemporâneas. A família extensa, que de alguma maneira, naturalmente, espontaneamente, envolvia socialmente a pessoa idosa, não é? Bem ou mal, mas envolvia, desapareceu nas grandes cidades. Ficou a família nuclear. A família nuclear, ainda por cima, com ritmos de trabalho e obrigações de todo o género, terríveis. Não há lugar para a pessoa mais velha. Nem lugar físico, porque os apartamentos são pequeninos, nem lugar, digamos assim, prático de vida, porque as pessoas têm de ir trabalhar. A pessoa idosa tem de ser posta em algum lado. Não pode ser, portanto, não pode ser acompanhada. E, portanto, a solidão da pessoa velha é um dos dramas do nosso tempo. E quem lida isso constantemente, todos os dias, como é o caso da nossa responsável camarária e que está aqui presente, que o saberá dizer como 1001 vezes melhor do que eu, como um dos problemas com que se depara é de certeza essa da solidão, a solidão dos idosos.
é por vezes uma solidão que não dá muito por ela, mas é terrível, terrível. Criando, portanto, a sensação de inutilidade da vida, que é algo do horroroso. Mas agora vamos ao aspecto mais soalheiro para terminar. É inegável que as nossas sociedades contemporâneas, como felizmente não chegaram a nenhum ponto de desumanização total, embora haja linhas que para aí caminham, mas continuamos a ser sociedades humanas, é evidente que as nossas sociedades contemporâneas fazem um esforço notável por apoio à terceira idade, aos seniores, às velhice. Faz. De maneira contraditória, com o que disse para trás, mas é verdade que a invenção, que é uma invenção muito engenhosa e complexa das pensões, das caixas de previdência, que vieram, portanto, dar uma outra profundidade àquilo que eram os mutualismos do século XIX e de metade do século XX, é um esforço que o próprio Estado assume, antes de mais nada o Estado, assume como um encargo próprio, não é? E um organizador. Bem ou mal, podia funcionar muito melhor, mas é um esforço que nas sociedades contemporâneas, pelo menos as ocidentais, democráticas, se faz, de apoiar o melhor que se consegue isso. A família realmente está extremamente comprometida, por aquilo que vos disse, ao menos que se consiga alguma coisa nessa área. Não se pode realmente negar isso. Outro aspecto que, digamos assim, que é algo de positivo que podemos ver na condição atual dos mais idosos, e atenção, que ser idoso não é uma doença, porque há pessoas que fazem imediatamente a ligação. Uma coisa é a senilidade e a decrepitude. Isso realmente aí é uma fase última da vida, mas que até pode acontecer em fases etárias mais recentes. Mas não, estamos a falar da pessoa idosa que ressente isso no corpo, mas que tem as suas funções, é um ser humano completo, com as suas belezas e as suas qualidades perfeitamente ativas. Diferente do jovem, diferente da criança, mas com uma qualidade perfeitamente reconhecível. Ora bem, então para esses podemos falar de uma possibilidade que é a possibilidade do tempo livre, reformado, aposentado, libertado por fim do terrível chefe que lhe dava cabo do juízo todos os dias, das terríveis máquinas que o prendiam, dos horários, finalmente liberto disso. Se tiver a sorte, se tiver a cabeça, se tiver o espírito, realmente pode usufruir de uns bons momentos, com amigos, com os netos, consigo mesmo, para leitura, para colecionar qualquer coisa, para ir à pesca, lá o que for. Isso é realmente notável. Está claro que hoje em dia, isto é uma brincadeira, temos o grande problema da requisição dos avós por parte dos netos, não é? Os pais têm de ir trabalhar, o netinho está doente, não pode ir para a escola, os avós ficam com ele. Pronto. Mas, enfim, é sempre alguma coisa que não é propriamente negativa. Por último, uma coisa muito interessante é que, por um lado, o ser mais idoso, velho, é, digamos assim, um improdutivo, um indivíduo, portanto, como há bocado disse, que estorva. Mas, por outro, assistimos nas últimas décadas, e até muito recentes, assistimos a uma coisa curiosa, que é a recuperação dos mais velhos pela máquina produtiva, pela máquina do consumo. E uma coisa que se vê, onde se vê isso, vê-se em muitas coisas, mas onde se vê talvez mais nitidamente, é no turismo. A indústria turística, hoje em dia, tem uma percentagem muito significativa do seu público nos idosos. Programas para os idosos para todo lado. Com isto termino estes meros apontamentos, regressando só a Cícero, só para dizer o seguinte: uma coisa que todo o livro de Cícero reflete e acentua é a seguinte: não se pense que é depois, quando se chegar a velho,
que se vão conseguir as qualidades de ser velho. A tal ponderação, serenidade, capacidade de paciência, capacidade de distanciamento das perturbações do mundo, a perspectiva mais serena relativamente, por exemplo, ao fim da vida, essa interiorização e calma e assim. Não se pense que essas coisas boas, a beleza da velhice, da maturidade, a sabedoria do idoso, não se pense que vai ser adquirida depois. Tem de ser preparada quase que desde que se nasceu. A educação das criancinhas hoje devia ser, antes de mais nada, uma educação para ser velho, um dia. Não estou a exagerar. O Cícero diz isso, já há 2000 anos antes de Cristo. Portanto, uma escola que apenas, digamos assim, acentua a educação em aspectos muito operativos, quer dizer, de aprender a fazer, aprender a ter uma profissão, apenas portanto, desses aspectos operativos, performativos, esses aspectos, e que esquece realmente o lado da profundidade humana, da formação do caráter e da sabedoria e assim, que não vem nos livros, que se aprende às vezes com os avós, com exemplos antepassados. Uma escola assim pode ser excelente, mas está a preparar velhos rabugentos, velhos impacientes, velhos avinagrados. Está a preparar isso. Velhos desesperados. Está a prepará-los, porque não se deu o essencial. Portanto, o ser velho começa muito antes. Isso Cícero refere nessas coisas. E acabo com isto. É que, por exemplo, hoje em dia, infelizmente, vemos que a escola e a cultura que circula hoje em dia pôs de parte, deliberadamente ou distraidamente, as humanidades. Portanto, um livro como este de Cícero, Catão o Velho, sobre a velhice, era um livro que se devia ler este e outros, quando se era jovem mesmo, porque ainda por cima é um livro que lê muito bem, não tem complicação nenhuma, é um diálogo. Mas as humanidades, como muitos saberão, aqueles mais ligados às escolas, estão cada vez mais afastadas. E por último, também, a dimensão espiritual. Se muito cedo não existir um envolvimento de profundidade espiritual, portanto, cultivar estes valores e esta perspectiva sobre a vida e a morte, realmente não funciona. Não é a última hora que vamos ter isso. A própria religião, que digo no passado, porque hoje em dia as nossas sociedades são muito afastadas disso, embora continue a haver, mas digamos assim, o predominante já está noutra zona. Mas a religião, com tudo o que bem, mal se possa pensar, mas era o grande manual para cada indivíduo encarar a questão da finitude. E, portanto, também perspectivar a questão da infinitude. Pronto, espero não vos ter amassado e foi assim uma espécie de pinceladas. Dou muitos parabéns a este congresso, espero que tenham uns bons trabalhos nestes 2 dias, hoje e amanhã. Muito obrigado. Muito obrigada, Carlos Poças Falcão, escritor, aqui neste seminário Configurações, Intervenção Social e Práticas Artísticas. É chegada a altura de fazermos um curto intervalo. Voltaremos para o painel Olhares Interdisciplinares sobre o Envelhecimento. Faremos um coffee break de 15 minutos, tentando recuperar aqui algum tempo de atraso e regressamos ao auditório deste emblemático espaço do Teatro Jordão. Até já.